Deixa eu procurar a palavra aqui. Deus é muito bom. Oh, Deus, como é bom servir um Deus vivo que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém, amém, amém. Eu vou abrir a palavra que Deus orientou aqui. Ô, gente, caminhar com Deus é bom demais. Eu não sei se você tem noção do que é caminhar com Deus, mas é sobrenatural caminhar com Deus. Como que Deus ministra o nosso coração, como que Deus nos orienta, como que Deus fala, né? Dirige, conduz. E isso faz toda a diferença, ser conduzido pela presença santa e manifesta do Senhor. Eu quero ler a palavra de hoje que Deus trouxe. Eu creio que ela vai ministrar ao teu coração. Convida aí o máximo de pessoas que você conhece. Já manda esse convite. Eu vou esperar 30 segundos aqui, 30 segundos, para você enviar o seu convite para pelo menos 21 pessoas. Ó, bora. Bora, envia aí para 21 pessoas, porque Deus vai ministrar o seu coração. E você pode ser o canal de Deus para Deus dar resposta para outras pessoas que nesse momento, exatamente agora, estão passeando. Estão lá, passeando no Instagram, você vai mandar mensagem. Ela fala, deixa eu ver o que fulano me mandou. E você é uma pessoa de confiança dessa pessoa. Manda aí, manda para pessoas estratégicas. Deus tá vendo, hein? Você tá mandando esse aviãozinho aí, ou você tá olhando para mim assim. Gente, a internet é um lugar de vida de Deus ou campo de destruição de Satanás, tá? O diabo não tem brincado e ele tem usado a rede social, inclusive para entrar na sua casa, para entrar na casa das pessoas, para gerar destruição, contenda, divórcio, adultério, prostituição, pornografia. Tem usado das redes sociais para poder destruir, matar, roubar e destruir. Matar sonhos, destruir famílias. E você pode ser um canal de Deus para que a rede social seja um ambiente onde Deus utiliza dele para construir, para mudar, para restaurar, para mudar a vida de pessoas. Quantas pessoas, por conta de uma palavra, teve a vida completamente transformada, tá bom? Então vamos aqui, a palavra de Deus, ela se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. E eu quero ler, essa palavra foi que Deus mostrou para mim enquanto eu estava orando. E é engraçado, né, que pela manhã eu acordei, eu coloquei aquele louvor assim, não há ferrolhos, nem portas. Enquanto eu estava orando, eu coloquei sem compromisso, assim, né? E eu peguei outra palavra, já estava com outra palavra aqui aberta. Enquanto eu estava orando, Deus começou a ministrar a respeito de portas. É engraçado? Isso é muito engraçado, isso é muito interessante para mim, principalmente que estou aqui, porque eu estou aqui orando. Enquanto isso, Deus está ministrando o que Ele quer falar, né? Então, parece assim que é um negócio que a gente não consegue nem explicar direito. Mas o Senhor deixou muito claro onde era que Ele queria que falasse. E Deus quer falar de portas hoje, tá? Deus quer falar de portas. E eu vou utilizar uma ministração que eu já ministrei algumas vezes. Claro que nunca é igual, eu não sei ministrar igual. Mas Deus quer falar ao seu coração a respeito de portas. Para que você entenda os 3 tipos de portas diferentes. Isso aqui vai te levar para um nível diferente também.
quando você entende esses 3 tipos de portas, você vai entender, perceber e construir outras habilidades, outra postura, outra competência, outro entendimento a respeito de porta, tá bom? Essa palavra a respeito de portas fez completa diferença na minha vida. Eu entendi algumas coisas que eu não entendia antes e eu pude adentrar em portas que Deus abriu. 1 Coríntios 16, versículo 9, diz assim: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Quem quer uma porta aí ampla e promissora? Diga eu, Senhor. Porque abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há, junto com a porta, muitos adversários. E há, junto com a porta lá, muitos adversários. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. E há muitos adversários. Eu quero orar e falar dessas 3 portas. Senhor, nós oramos, apresentamos a Tua palavra. Ministra no nosso coração aquilo que o Senhor quer ministrar. Usa a minha boca apenas, Senhor, como um canal do Senhor. Que o Teu Espírito encontre fluidez em mim para falar tudo que o Senhor quer. Pai, eu sei que tem vidas que entraram aqui e que estão diante de portas que elas pensam que estão fechadas, mas é uma porta aberta, ampla e promissora. Eu creio, Senhor, que hoje pessoas aqui vão tomar decisões de se posicionar diante dessa porta ampla e promissora no nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus, ela que nós lemos, fala a respeito de Paulo, né? Paulo, ele está em um processo ali onde ele vai levando a palavra do Senhor em várias regiões. E Paulo, ele é um homem que ouve a voz de Deus, que é conduzido pelo Espírito Santo. Você percebe a condução de Paulo pelo Espírito, ao ponto de ele dizer, né, ele escreve, ele é usado por Deus para escrever na Bíblia, aonde ele fala que o Espírito impediu ele de ir para tal lugar. Ele estava indo ministrar a palavra e Deus o impede de ir para aquela região para poder ministrar a palavra. E aí naquela mesma noite ele tem um sonho de um homem chamando para passar por outra região, que era a Macedônia. Olha, nos auxilia aqui na Macedônia. Então, Paulo é um homem que ouve a voz do Senhor, é guiado pelo Espírito de Deus. E essa passagem que nós lemos, Paulo ele está falando a respeito de uma porta ampla e promissora que abre, mas junto com a porta ampla e promissora tem muitos adversários. E eu quero trazer isso aqui hoje na manhã, porque eu creio que tem pessoas aqui que Deus quer te dar uma resposta. Você entrou aqui, você está desistindo, ouça isso. Você entrou aqui, você está desistindo, você está ficando no caminho, você está parando, porque você diz, está tão difícil, está tão desafiador, meu Deus, parece que nada está dando certo, não é de Deus. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer que tem portas que são amplas e promissoras e que Ele abre, mas que existe resistência. Que existe resistência. Então eu quero falar aqui de 3 portas. Eu quero iniciar, né, pela porta aberta. Ô, glória, diga aí, escreve aí em nome de Jesus. Diga assim, ô, glória a Deus, mande, Senhor, portas abertas, portas fluídas, portas poderosas na minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Primeiro lugar, qual o tipo de porta? Porta aberta. Que porta é essa? É aquele que ele diz assim, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Porta aberta. A porta que Deus abre ali, a porta que Deus
estabelece, e esse tipo de porta é uma porta fluida. É uma porta que tudo dá certo, que tudo acontece, que você não precisa nem colocar esforço. Que aquela porta flui, que aquela porta acontece. Eu tô tentando lembrar alguma coisa na minha vida que aconteceu assim. Ai, Jesus. Senhor, me dá aqui uma coisa na minha... Me dá um testemunho aqui de uma porta fluida. Mas eu vou usar o testemunho de uma aluna minha, né? Que ela teve a experiência de várias vezes na vida dela, ela pensa, eu lembrei de uma amiga minha. Inclusive eu vou visitá-la essa semana. Essa é uma amiga minha, ela e o esposo dela são amigos e irmãos. E ela vendo os meus perrengues, né? Ela vendo assim as situações que eu vivenciava, ela chegou um dia e falou assim pra mim: ô Sumaí, eu tava falando com Deus de você, né? Porque, olha, eu falando com Deus assim: Senhor, tem coisas que eu nem peço e o Senhor já traz. Tinha coisas que ela pensava, Deus já entregava na mão dela. Tinha coisas que ela acabava de orar, Deus abria assim de uma forma sobrenatural. Outro aluno meu, ele falou assim, que ele nem chegava a sonhar, Deus já abria aquela porta. E a coisa acontecia de uma forma fluida. Eu tô tentando ainda aqui puxar na memória algo fluido que aconteceu na minha vida, né? Bem específico. Hoje eu vou, inclusive, parar para pensar nisso. Já vou fazer um exercício na minha vida. Você também vai fazer esse exercício de observar quais foram as portas fluídas na tua vida, quais foram as portas abertas que Deus abriu e ninguém pôde fechar. Ninguém. Patrícia colocou aí: eis que pus uma porta diante de ti e ninguém pode fechar. Porta que Deus abre e que ninguém fecha. É um tipo de porta que tem um favor de Deus, que tem um fluir de Deus, que tem um agir de Deus de uma forma tão sobrenatural que tudo dá certo. Você vai dando passo, Deus vai colocando no chão, tudo acontece, tudo dá certo. Meu Deus do céu, parece que tem uma miríade de anjos na sua frente, trabalhando em seu favor, que enquanto você está indo, a coisa já está acontecendo. Enquanto você está indo, a coisa já está pronta. Já está fluida. Então, a porta que Deus abre, que ninguém fecha. Esse é o primeiro tipo de porta. A porta aberta, a porta fluida, a porta do favor de Deus, a porta onde Deus vai abrindo, como ele diz: ei, estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Até estou fazendo fluir um rio no ermo e um caminho no deserto. Ou seja, é algo sobrenatural que Deus faz fluir. Segundo tipo de porta. A porta que Deus fecha. Segundo tipo de porta. A porta que Deus fecha. E que ninguém abre, filho. Porta que Deus fecha. Você não abre. Ninguém te ajuda a abrir. Não tem como. Deus fechou aquela porta, esquece. Desiste. Deixa pra lá. Joga no lago do esquecimento, porque aquele trem não vai abrir. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E tem horas na nossa vida que Deus fecha a porta. Simples assim. Tem horas na nossa vida que Deus diz não. E às vezes a gente gostaria de ter o sim de Deus. Deus, por favor, eu quero o sim do Senhor. E Deus diz: não, essa porta aqui é para fechar. Tem momentos na nossa vida
que nós pedimos a Deus, Senhor, abre essa porta, faz esse milagre na minha vida, opera com poder e grande glória nessa porta aqui. E simplesmente Deus, já vendo o seu futuro, Ele fala assim, ó, tá fechado, não vou abrir, isso aqui vai permanecer fechado. E aqui eu lembro de uma experiência que eu vivenciei, né? Uma experiência que a gente estava passando por um momento muito difícil, financeiramente falando, um momento de crise financeira, de fundo do poço. E a gente tinha cavado mais um pouquinho e estava lá dentro. E nesse fundo do poço que nós estávamos vivenciando, todos os dias eu orava a Deus por porta aberta. Eu fechava os meus olhos. Vocês já foram em roça, que tem aquelas cancelas que abre assim, ó, pá, e você solta ela, você começa a abrir assim, aí você com falta de coragem de ir até no final, você solta ela, ela bate lá aberta, gigantesca, que dá pra passar um carro, dá pra passar um caminhão, dá pra encher, meu Deus, né? É um negócio assim gigantesco, aquela portona da roça, aquela porteira gigantesca. E quando eu orava por porta, eu falava assim, Deus, abre uma cancela na minha vida, abre, Senhor, uma porteira, abre uma cancela assim, ó. E eu via aquela cancela se abrindo assim e batendo no canto assim, ó, pá. Falei, Deus, abre, Pai, nós estamos precisando, vem com teu poder. Senhor, vem, Pai, muda a história da nossa situação financeira, tenha misericórdia das nossas vidas. E eu visualizava essa porta, eu cria nessa porta, e eu falava com meu marido. Quantas vezes meu marido estava igual o Júlio, pior que o Júlio, ele tinha 3 empregos, né? Trabalhava ali em 3 situações diferentes. Ele ia para uma cidade vizinha aqui, dirigia um caminhão na madrugada, ele saía 3 horas da manhã. Aí quando ele retornava, ele entregava gás e água e ainda fazia entrega de móveis, desse negócio, dessa loja de móveis, acho que era Ricardo Eletro na época, né? Então assim, ele tinha que trabalhar para poder sustentar a casa e para ir ali remediando algumas contas, e a gente numa situação muito difícil. Eu lembro que eu deixava uns bilhetes assim, eu falei assim, olha, Deus vai abrir a porta. E todo dia eu falava, Deus vai abrir a porta, 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 né? E nessa que eu acreditava e eu orava por isso, e eu estava lá profetizando, declarando, trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem, tá? Eu não comecei a declarar a palavra hoje, nem ontem, não. Tem muito tempo e eu sempre criei que aquilo que eu falo é esse fruto da boca, né, que eu vou comer. E ali, enquanto eu estava orando, declarando a palavra, eu fortalecia ele dizendo, Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir a porta. Ele tem uma promessa e ele vai abrir a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aí apareceu uma porta de emprego em uma multinacional, que é uma única multinacional que tem aqui na nossa região. E era para ganhar um salário bom. Que na época meio que ia pagar escola de menino, ia conseguir um menino fazer uma natação, né? A gente ia ter ali um dinheiro, uma assistência, uma saúde bucal, não sei o que e tal. Então meio que eu achei que aquilo era a porta que Deus tinha. E ali eu comecei a orar por aquela porta. E meu marido foi pra entrevista. E lá era tipo uma seletiva. Você passava pela seleção. Você ia para a primeira fase, segunda fase, terceira fase, até você ser realmente completamente aprovado para trabalhar nessa empresa. E aí meu marido foi para a primeira fase, aí passou e tal. E oh Deus, essa porta. Eu já estava fazendo os cálculos
com o valor que já ia utilizar. Eu falei, Senhor, a essa porta, Pai, essa porta. E aí ele foi para outra entrevista, para outra seletiva lá, a segunda fase. E eu não lembro se foi na segunda ou foi na terceira que ele não passou. E eu fiquei extremamente triste, decepcionada. Eu falava, Deus, na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, nem a visão que eu tenho hoje da vida, do mundo, das coisas. Deus, não custava nada, Senhor. O Senhor fazer um milagre e abrir essa porta. E eu chorei, né? E eu tinha aquele lamento ali, meu Deus, por que Deus não abriu essa porta? Porque Deus não nos deu essa oportunidade, não custava nada abrir essa porta, nos dar essa oportunidade, né? Poxa vida e tal. E Deus fechou a porta. E aí, a gente continuou orando, buscando o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E quando Deus fecha uma porta, queridos, é porque Ele tem coisa melhor para você. Eu quero dizer para você que a porta que Deus abriu, eu acho que o salário da porta que Deus fechou, o salário da porta que Deus fechou, é o dízimo da porta que Deus abriu. Olha, o salário da porta que Deus fechou é o dízimo ou menos da porta que Deus abriu. Sabe? E depois de algum tempo, no meu aniversário, aí ó, algum tempo, achei minha porta, tá vendo? Não. A gente teve um pouco de situações, mas eu achei a porta fluida. Foi essa porta. Depois de alguns dias ali, foi meu aniversário. E aí eu fui para a igreja. E eu estava muito moída pelas lutas, pelas provas, pelas situações. E aí quando a gente vai para a igreja, no dia do meu aniversário, eu queria que orasse por mim. Lá na igreja eu orava, né? E aí eu falei, Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. Sabe quando você está precisando de esperança? E aí, enquanto as pessoas estavam orando por mim ali, Deus pegou alguém, começou a orar em língua estranha, e o outro começou a interpretar essa linguagem. E Deus disse assim, filha, sabe aquela porta que tanto você tem orado? Sabe aquela porta que você me pediu? Eu estou abrindo essa porta hoje. Eu estou abrindo essa porta hoje. Queridos, e essa porta foi sobrenatural, porque a gente não tinha dinheiro para entrar por ela. A gente não tinha possibilidades para entrar por ela. E Deus foi trazendo pessoas, foi trazendo oportunidades, foi trazendo uma movimentação, foi arquitetando toda a movimentação para que a gente pudesse adentrar por essa porta. Achei minha porta fluida. E foi de uma forma sobrenatural. A gente entrou nessa porta. Mas na outra porta, ele fechou. E hoje, queridos, inclusive eu quero escrever um livro dizendo assim, eu quero escrever um livro que ele tenha essa capa, né? Que o nome dele seja Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou. O nome disso é maturidade. Talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha alguma porta que se fechou na sua vida. E você entrou numa crise do por que, Senhor? Não custava nada. Por que o Senhor fechou? Né? Olha a situação e tal. Só que você não vê o futuro como ele vê. Nós só vemos aquilo que é limitado. Nós somos extremamente limitados.
Mas quando nós caminhamos com Deus, a gente antecipa e governa. Quem caminha com Deus vê com os olhos que Deus está vendo. Eu precisei desconectar os meus olhos daquela porta fechada para continuar crendo na porta aberta. Eu não passei muito tempo conectada com aquela porta que Deus tinha fechado, não. Eu continuei visualizando e crendo que Ele abriu uma porta. E Ele realmente abriu essa porta. Nós já estamos nessa porta tem uns 15 anos. Já estamos nessa porta tem uns 15 anos. E tem sido uma porta extraordinária, tem nos feito viver e abrir possibilidades na nossa vida que nós nunca teríamos. Uma porta de bênção, uma porta de prosperidade do Senhor. E foi Ele que abriu e ninguém pode fechar. Outro dia, alguém usado pelo maligno tentou fazer uma intervenção maligna para fechar a porta. Mas a porta que Deus abriu, queridos, ninguém fecha. Ninguém fecha. Porque a porta que Ele abre na tua vida, ninguém pode fechar. Mas a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Se desconecta emocionalmente das portas que o céu fechou. Deus fechou a porta, você fala, Senhor, eis-me aqui, eu confio no Senhor. Pega meu versículo e usa para você. Pai, eu não estou entendendo não, mas todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus e eu fui chamado segundo o teu propósito. Tudo coopera, Senhor, na minha direção, para o meu bem. Existe um cuidado do Senhor com a minha vida. E eu acredito, Pai, que até a porta que o Senhor fechou, é porque o Senhor tem outra coisa para a minha vida. Até a porta que o Senhor fechou é bênção para mim. Senhor, obrigado pelas portas fechadas. Obrigado por não ter entrado em lugares medíocres que eu queria entrar. Olha que coisa doida. Eu queria entrar na mediocridade, mas Deus tinha algo melhor para mim. Desconecta emocionalmente desse lugar. Desconecta de portas que se fechou. Coloca o seu foco no novo de Deus. Deixa o que se foi. Deixa o que se foi. Não fica conectado com o passado de dor, de portas fechadas. Ah, para mim não teve nenhuma porta fluida. Para mim nunca se abriu uma porta, mas Deus tem uma porta nova para você. O ano de 2024 é o ano do novo do Senhor. Eis que estou fazendo uma coisa nova, vocês não veem? Precisa ver, precisa começar a ver o novo de Deus. Só que eu não tenho como ver o novo de Deus se eu estou com meus olhos no velho, no passado, naquilo que não deu certo. Eu quero ver o novo do Senhor, Pai. O novo na tua presença. O novo do Senhor. Em nome de Jesus. Desconecta dessa porta que fechou. E dê graças a Deus, porque ela está fechada. Dê graças a Deus. Eu falei, Senhor, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Pai, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Ainda bem que o Senhor não ouviu os meus chiliques. Ainda bem que o Senhor não deu ouvidos às portas que eu queria abrir, Pai, não era do Senhor para mim. Deus, que nenhuma porta que não seja a porta que o Senhor tem para mim se abra. Fecha, Senhor, fecha, não me deixe entrar por nenhuma porta que não é tua para minha vida. Em nome de Jesus. Eu confio em ti, Senhor. Não me deixe entrar em nenhuma porta que não é para minha vida. Porque, queridos, eu só vi aqui agora, eu só vi as continhas, os problemas, mas Deus estava vendo lá na frente. Mas eu tô vendo vocês empreendedores. Eu tô vendo dinheiro de verdade na conta de vocês. Sumaí, Deus estava falando. Sumaí, eu tô vendo pessoas que são pagas, o salário que vocês querem receber, mas eles são pagos por vocês.
Sumaí, eu tô vendo porta que você não tá vendo, então confia em mim, Sumaí. Deus tá dizendo para você, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, porque a porta que eu fecho é porque eu sei que não é para você entrar. Para de tentar arrombar portas que Deus não tem para você. E vamos para o terceiro tipo de porta. Terceiro tipo de porta. Primeiro, porta fluida. Favor de Deus. Tudo acontece. Sobrenatural. Segundo, porta fechada. Fecha, Senhor. Eu te faço essa oração nessa manhã. Que eu não entre por nenhuma porta que não foi o Senhor que abriu. Em nome de Jesus. E a terceira porta. A porta de Paulo, que nós lemos aqui. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Olha que porta poderosa. Ampla e promissora. E há muitos adversários. Esse é o terceiro tipo de porta. E as pessoas confundem esse terceiro tipo de porta com porta fechada. É muito comum se confundir esse terceiro tipo de porta com porta fechada. As pessoas estão adaptadas a dizer que tudo que é de Deus tem que ser fluido. Ela fala assim, olha, se Deus abriu, se a coisa não tá fluindo, sabe, tudo dando certo, é porque não foi Deus. E isso é algo muito extremo para você fazer. Isso é algo muito extremo, porque tem um terceiro tipo de porta. Tem um terceiro tipo de porta que muita gente abandonou, que muita gente ficou no caminho, que muita gente desistiu de portas que Deus tinha aberto. Era ampla e promissora, mas Satanás veio para cima de você com tudo. E ele gerou um nível de desgaste. Ele gerou um nível de paralisação que você chegou a pensar, isso aqui não é de Deus não, e desistiu no caminho. Então tem pessoas aqui nessa manhã que Deus trouxe aqui para você retornar para a porta ampla e promissora e que com ela tem muitos adversários. E aí você precisa se posicionar com firmeza, com ousadia, com coragem, para dizer, fora da minha casa, fora da minha vida, porque essa porta aqui foi Deus quem abriu. E eu vou adentrar por ela. Quantas pessoas, queridos, que Deus muitas vezes fala ao teu coração para fazer algo, para abrir um negócio, para se posicionar em uma área. E você começa ali, e aí você começa a sentir a resistência no reino espiritual. Você começa a sentir, o impacto, a resistência no reino espiritual. E ao invés de você ir para cima e você falar assim, olha, eu não recuo daqui. Eu vou me posicionar porque Deus falou ao meu coração. Qual é a diferença? Qual é a diferença da porta fechada para a porta aberta, ampla e promissora, mas que tem muitos adversários? Porque Deus falou, porque Deus orientou, porque Deus direcionou. É diferente. É diferente. Quantas vezes na minha vida teve portas abertas, ampla e promissora, que Deus tinha falado, mas que veio junto com ela, veio um nível de resistência fora do comum. Fora do comum. É guerra, 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 guerra. Mas eu tô lá, firme e forte. Firme e forte. Acreditando nos planos, nos projetos, no propósito de Deus. Quantas vezes eu falei a palavra aqui, tô abrindo uma imersão, tô abrindo uma mentoria, e o Facebook e o Instagram me bloquear, eu não consegui fazer um tráfego, eu não consegui fazer anúncio, eu não consegui fazer nada. Quantas vezes eu fui fazer um treinamento presencial e todo tipo de situação dá errado, pressão, 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 a sensação que eu ia enlouquecer do nível de pressão.
mas era uma porta que Deus tinha aberto. E Deus resgatar pessoas de profundo vale, profunda destruição. Pessoas que vinham de tentativa de suicídio, pessoas que tinham desistido de viver, pessoas que tinham desistido do casamento, da família, pessoas que não conseguiam perdoar, pessoas que tinham 30 anos no luto, 30 anos, 9 anos no luto, não conseguia sair de um lugar de morte, aprisionado no lugar do luto. E eu percebo muito, que o meu trabalho, aquilo que eu faço como treinadora, é uma porta ampla e promissora de Deus. Mas que eu estou assim, vira e mexe, enfrentando guerra, luta, dentro desse contexto. Mas eu tenho aí, ó, constância. Eu não desisto, eu não fico no meio do caminho, eu não conto historinhas. É uma porta ampla e promissora. Qual é a porta ampla e promissora na tua vida? Que Deus falou, que Deus abriu. Mas parece que Deus não abriu porque tem muitos adversários. Muita coisa desafiadora está acontecendo. Muita coisa difícil está acontecendo. E por conta disso, tem pessoas aqui que deixaram as portas que Deus tinha aberto. Portas amplas e promissoras, mas você ouviu de alguém dizer, mas se fosse de Deus, tudo estava fluindo. Isso aí, queridos, é crença. Isso é crença. Tem a porta fluida? Tem, existe. Tem a porta fechada, mas tem uma porta que é Deus que abriu. Mas você vai viver resistência. Acredite. A maioria esmagadora das portas que Deus abre, o inimigo da sua alma, ele vai fazer resistência para você desistir, para você ficar no meio do caminho. Quando Jesus nasceu, é uma porta para a humanidade. Era a salvação do mundo, tinha nascido. Com 2 aninhos de idade, Deus disse para José, uma média ali de 2 aninhos de idade Jesus tinha. Deus disse para José, vai para outro lugar, sai daqui, porque estão tentando matar o menino. E eles vêm e eles matam as crianças de 2 anos abaixo. Só que Jesus não estava mais lá, por quê? Quem antecipa governa. Quem ouve a voz do Senhor governa, porque você vê coisas que ainda ninguém viu. Você ouve do Senhor coisas que ainda ninguém ouviu. Você é orientado por Deus de uma forma sobrenatural. E como é que eu entro nesse lugar? No lugar da presença, no lugar da intimidade, no lugar para parar, para ouvir a voz do Senhor. Aquele que conduz, aquele que guia, aquele que direciona, aquele que orienta. Porta fluida, porta do favor de Deus. Porta fechada. Deixa para trás as portas que se fecharam. Desconecte-se emocionalmente dessas portas. Gera essa desconexão. Agora a porta aberta, grande, poderosa, promissora, extraordinária, mas tem resistência. Você precisa permanecer e vencer todas as resistências, porque o maior é o que está com você do que o que está no mundo. Maior é aquele que te direciona, aquele que te orienta, aquele que te capacita. Maior é aquele que está com você para fazer você vencer todas as guerras, todas as lutas, todas as adversidades que estão diante dessas portas. Tem porta, queridos, que vai vir a resistência para fazer você ficar paralisado, para confundir você com porta fechada. Ouça aqui, porque entrou pessoas aqui hoje que estão diante de uma porta aberta, ampla e promissora, que Deus abriu para você, mas que você tinha desistido, porque você disse assim, pai, tá muito desafiador, tá muito difícil, eu tô sofrendo muita resistência, não é do Senhor para mim. Mas o Senhor tá te lembrando agora de quando Ele falou ao teu coração
Deus está te trazendo a memória agora de quando Ele te deu a palavra dessa porta. Uma porta ampla e promissora. Para que você entenda que você vai vencer essa resistência. E quando você vence a resistência, você vai para um novo nível. Quando você vence a resistência, você constrói novas habilidades. Quando você vence a resistência, sua fé aumenta. Se posicione. Não recue, não volte atrás. Porque tem uma porta ampla e promissora que foi o Pai do céu que colocou nas tuas mãos. Ela é sua. Você precisa adentrar por ela. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante da resistência, que você se posicione para que no nome de Jesus você viva todo o plano, todo o projeto e todo o propósito que Deus tem para a tua vida. E nessa manhã eu creio que Deus trouxe pessoas aqui para que essas pessoas possam reconhecer quando a porta for fluida. Deus trouxe pessoas aqui porque precisam se desconectar de portas que Deus já fechou. E você ainda está lá, na porta ainda. A porta está fechada, você está lá perdendo seu tempo. E Deus já disse aqui na live, sabe aquela porta? Eu fechei, desconecta dela. Segue seu caminho. Segue em frente, porque tem algo maior e melhor para você. Assim, queridos, como Deus fez na minha vida. De fechar uma porta e abrir uma 100 vezes maior do que a porta que eu queria entrar. E graças a Deus que Ele não abriu a porta da mediocridade. Porque Ele tinha a porta da excelência para abrir na minha vida. Obrigado, Senhor, por todas as portas que o Senhor fechou. Eu me desconecto hoje, Senhor, de toda a porta fechada. Eu me desconecto hoje, Senhor, de toda a porta que não abriu. Que eu tentei abrir, mas que não era do Senhor para mim. Eu desconecto hoje. Você precisa se desconectar dessas portas. Mas eu me conecto, Senhor. E eu me posiciono. Posicionamento. Tem horas na nossa vida que a gente precisa de posicionamento. Tem horas na nossa vida que nós precisamos vestir de fato uma postura, um posicionamento. De alguém que crê na porta que Deus abriu. Ampla, promissora. Mas com ela tem resistência, tem adversários. E você está aqui para ser uma vencedora de adversários, para ser uma vencedora de problemas, para ser alguém que vence todo gigante. Então, junto com esses adversários, Senhor, está levantando alguém segundo o coração dele, para poder se posicionar diante da resistência e vencer a resistência. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer, você já está acima dessa resistência. Se posiciona com a sua boca, se posiciona com as suas atitudes. Porque eu abri essa porta, ela é grande, ela é promissora. E Satanás está querendo te enganar, que essa porta não é minha. Ele vem aqui, ó, no seu ouvido. Porque o campo de batalha é na mente, queridos. Quem é você? Eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro treinamento aqui, presencial. Satanás, ele disse pra mim assim, quem é você, menina? Você acha que alguém vai pagar, viajar, pagar passagem, pagar hotel pra vir fazer treinamento com você? Se enxerga. E eu falei, cala a boca, diabo. E eu continuei. Só pra calar a boca do diabo, Deus trouxe gente até dos Estados Unidos. A pessoa veio 3 pessoas dos Estados Unidos para esse treinamento específico, onde Satanás me perturbou no processo inteiro. Trouxe 3 pessoas dos Estados Unidos, elas só vieram para o treinamento. Quando terminou o treinamento, na hora que terminou, elas iam para o aeroporto para pegar o avião para ir embora. 2 horas depois, acho que era o avião já, para poder ir embora. Então eu quero dizer para você, para de ouvir a voz do Satanás. Para de ouvir a voz do diabo. E comece a ouvir a voz do Senhor. Deus está dizendo para você, minha filha, eu abri essa porta ampla e promissora. E você vai se posicionar diante de todos esses adversários. Porque maior
é quem está em você do que quem está no mundo. Que você possa hoje se revestir de coragem, de ousadia, de capacidade, se revestir de uma fé sobrenatural, se revestir de uma força em Deus. Você é forte em Deus, não é na força do seu braço, não. Você é forte nele. É o Senhor que é a sua força. É o seu escudo. É aquele que vai à sua frente. É aquele que te sustenta. É aquele que direciona. É aquele que te capacita. É aquele que muda histórias, circunstâncias, situações. E é aquele que a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Então não seja vencida pelas resistências. Não seja enganada pelo inimigo. Mas se posicione. Porque Deus tem algo novo para fazer nesse ano de 2024. Se posicione. No nome de Jesus. Para que você entenda os 3 níveis de porta. E para que você possa se comportar assertivamente diante de cada uma delas. E eu creio que essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Para mim e para você nessa manhã. Espírito Santo, nós oramos nessa manhã, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Pai, obrigado por todas as portas que o Senhor já abriu na nossa vida e continua abrindo. Obrigado, Pai, pelas portas que o Senhor fechou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por não nos deixar adentrar em lugares de mediocridade. Obrigado. Obrigado porque os planos e os projetos do Senhor são maiores que os nossos. E, Senhor, obrigado pelas portas que são grandes, amplas e promissoras e com ela muitos adversários. Senhor, e nós estamos aqui revestidos do teu poder, da força que vem do Senhor. E nos dá, Senhor, hoje habilidades, competências e ideias para que nós possamos vencer toda a resistência. E que nós possamos adentrar na porta que o Senhor abriu. Hoje nós repreendemos toda a ação do maligno, Satanás e seus demônios fora, no nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, que nós vamos adentrar em tudo aquilo que o Senhor já reservou para a nossa vida desde a eternidade. Nos dê sabedoria, capacidade, discernimento do teu Espírito, para que nós possamos marchar em direção a essa porta aberta, ampla e promissora. Senhor, e permanecer em tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Te agradecemos nessa manhã, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém de novo.